Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Ora, supremo eterno Deus, graças te damos, ó Deus, por estarmos unidos na tua presença nesta noite. Deus abençoe o céu, por ser aqui presente, toma frente nesse trabalho, derrama do bálsamo e dá o som do teu Espírito, renovando e batizando o teu Espírito Santo. É assim que nós te pedimos, entrega este trabalho em tuas mãos, faz conforme a tua vontade, agora e para todo sempre. Amém.
no nome precioso do Teu Filho amado Jesus, nós apresentamos, Senhor, Teu servo, ó Deus, como dirigente nesta congregação, Senhor. Ajuda Teu filho, ajuda sua esposa Mariane, a sua família, seus filhos, Senhor. Ó Deus do céu, guardando o Teu servo, continuando, Senhor, abençoando, revestindo a cada dia do Teu Espírito Santo, repreendendo todas as setas, todos os dados inflamados, malignos, Senhor, contra Teu filho e toda a sua casa. Ó Deus Todo-Poderoso, livra, guarda, proteja o Teu servo de todo mal. Pai bendito, nós, a igreja do Vale do Sonho, no só Espírito, com a sua intercessão, nós abençoamos o Teu servo nesta noite, é o nome de Jesus. Amém. Diga amém, confirmando. Amém. Amém. Cássia, hoje tem homenagem aos aniversariantes. Amém? Já pode apresentar, né? Amém? Depois ouviremos a doce palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a congregação com a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz, louvado seja Deus, que está aqui convosco nesta noite para ser porta-voz da palavra do Senhor. Mas primeiramente quero trazer a saudação do nosso pastor Emanuel Queiroz, secretário de Missões, assim como nos é recomendado, nosso pastor José Carlos Lima. E junto à saudação trazer-lhes a gratidão, tá certo? Pelo envolvimento, pelas ofertas missionárias e pelo primoroso trabalho que é efetuado aqui nessa congregação. Gratidão também à equipe de missões que tem se dedicado para o trabalho. Eu não vou lembrar do nome do agente de missões, o que está aqui, eu não sei se é Jones ou é Jones, o agente. É Eudes, né? Irmão Eudes e Alexandre, é porque mudou, não foi? A equipe precisava que era o mesmo. Então, irmão Eudes, que nos procurou, eu quero agradecer. E também ter a honra de pregar na igreja que o pastor Adalberto está pastoreando. Para mim é algo muito significativo. Para a glória de Deus, eu falo, pastor Adalberto, com toda a sinceridade do meu coração. Louvado seja Deus. Pois uma vez, eu acredito que o Senhor me convidou para pregar em igreja e eu não pude dar essa assistência. E hoje eu estou aqui muito feliz, aleluia, porque eu sei que o Senhor é o nome de Deus, aleluia. Oxalá que eu tivesse essa paciência que o Senhor tem, aleluia. Mas eu gostaria, junto à igreja, deixar uma pequena partícula do versículo aqui para o Senhor, aleluia. Se o Senhor puder ficar aqui do meu lado, será uma honra ainda maior para mim, certo? Digamos assim, por favor, para o pastor Adalberto, porque está em Isaías 41:9. Tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Agora diga assim, bem lá as palavras de dentro do seu coração. Pastor Adalberto, nós te amamos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, quero dizer para os irmãos que eu não sou novato nesta congregação, certo? Eu congregava aqui no Monsenhor Mário e esse trabalho aqui foi aberto pela igreja do Monsenhor Mário, tá certo? Tem pessoas aqui do meu carinho, uns eu vou lembrar, outros não, né? Tem a irmã Ana, que está ali olhando para mim, a mãe de Ana Cláudia, não é assim? A jovem que cantou aqui, que eu esqueci o nome dela, Aniele, não é assim, Aniele? Irmã Penha, irmã Ana,
era esposo do irmão, né? Glória a Deus. Tem o Fortunato, meu amigo, pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Pessoa do meu carinho. Aleluia. Tem aqui o varão aqui que falou antes de mim, que era o ex-agente, eu esqueci o nome dele. Não sei se é Jones, Shelley. Rapaz, o nome de gente rica é outra coisa, né, irmãos? Aleluia. Meu amigo também. E tem outros semblantes aqui que eu me lembro. Aleluia. Meu amigo ali, meu amigo que está ali, ele sabe da nossa trajetória aqui. Aleluia. Eu tive o privilégio de ensinar nessa congregação, na escola bíblica dominical, de pregar, de participar de trabalhos de missões, e estou regressando aqui para me alegrar junto com vocês. Aleluia. A igreja pode dizer glória a Deus? Eu estou vendo ali a esposa do pastor Fortunato, né? A senhora, né? Glória a Deus. E outros são tudo novos. Acredito que já é filhos, aleluia, daqueles que um dia foram crianças, aqui os jovens, né? Aleluia. Parece que Râmida, ia lá para o Monsenhor, ainda era jovem, da mocidade do El Shaddai. Aleluia. E é uma alegria rever os irmãos para a glória de Jesus. Quantos querem ouvir a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos sabem qual é o tema escolhido a nível capital para hoje? Junto ao que Râmida falou, é a igreja perseguida. E exatamente é o tema que eu quero pregar hoje com vocês e convidá-los a ler o livro dos Atos dos Apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de saber se poderia só aumentar um pouquinho aqui para não ter força. Não, é só aumentar só o pedestal aqui para não passar aqui. Isso. Glória a Jesus. Vamos abrir. Quem já abriu aí Atos dos Apóstolos, capítulo 8? Aleluia. Versículo de número 1. Vamos ler só esse para servir de base para a mensagem. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Meditando, irmãos, eu queria trazer outro tema. Aleluia. Mas o Espírito Santo, ele me fez regressar ao tema que aparentemente pode não ser plausível ou pode ser algo aceitável. Aleluia. Mas Deus até me colocou um tema, o título da mensagem é Perseguição à Igreja de Cristo, agente pedagógico de Deus. Amém, irmãos? Perseguição à Igreja de Cristo é um agente pedagógico de Deus, aleluia, para a mesma igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém possa perguntar e dizer, irmão Júnior, aleluia, o que significa perseguição? Perseguição é opressão, perseguição é tortura, perseguição é algo que leva alguém, aleluia, a entrar em estado de pânico, só para você ter uma ideia do que é perseguição. Imagine você dentro, eu não sei se vocês já ouviram falar, um homem chamado Bill Gates, que é o proprietário da Microsoft. Ele criou uma sala e ele dá, se não me falha a memória, 350 milhões de dólares, aleluia, para alguém ficar dentro dessa sala 1 hora. Se a pessoa ficar dentro dessa sala durante 1 hora, ele vai ganhar todo esse valor em dólares. Aleluia. E disse que dentro dessa sala a pessoa ouve, aleluia, o sangue andando nas veias, o coração batendo, o tremor das mãos, até os pulmões,
aleluia, respirando ar para dentro, irmãos. É algo torturante. Então a perseguição, ela é algo semelhante a isso aí. E os irmãos sabem que, os irmãos que são frequentadores de escola bíblica dominical, sabem que a igreja, ela é uma instituição que foi criada na eternidade, aleluia, pelo próprio Deus. Aleluia. E essa instituição, ela é um organismo vivo e ela tem pelo menos 4 missões. A missão da igreja é adorar a Deus. A missão da igreja é glorificar a Deus. A missão da igreja também é pregar a palavra de Deus. Aleluia. E a missão da igreja é discipular os novos crentes. E parece que pelo contexto do capítulo 7 e do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém havia esquecido, o pastor Adalberto, dessas 4 missões. Aleluia. E não obstante só a igreja de Jerusalém, a igreja odierna, a igreja atual, ela parece que esqueceu que a missão foi transmitida para a igreja que está no século 21. Porque nós temos a missão de pregar, de adorar, de glorificar e discipular discípulos. E qual foi, conjunto, a problemática da igreja de Jerusalém? A igreja de Jerusalém foi inaugurada no dia, aleluia, sensacional, extraordinário, onde Deus juntou nações de vários lugares do mundo. Deus, aleluia, capacitou, aleluia, a igreja pelo poder do Names, do Espírito Santo. A igreja, ela foi impactada de maneira sobrenatural e ela foi crescendo no âmbito judaico israelita, aleluia, e foi crescendo em número, crescendo em poder e crescendo, irmão, aleluia, em ministérios. E parece que a igreja, ela adormeceu e ficou no lema: estou rico e de nada preciso. Aí onde entra a perseguição, aleluia, a igreja, porque Jerusalém, querida, a igreja já havia sido alcançada. Jerusalém, a igreja já estava equiparada. Mas quando Jesus estava se despedindo, ele deixou uma alerta. Aleluia, vocês vão ser testemunha, primeiramente em Jerusalém. Aleluia, e adormeceu, entrou em off, hibernaram. Aleluia, será que essa querida igreja do Vale do Sonho não é a problemática da igreja atual odierna? A perseguição veio. E a perseguição veio não pelo Império Romano, dos quais eles eram vassalos. Não, senhor, não, senhora. A perseguição veio por parte do próprio povo de Israel, aleluia, por um homem encabeçado, um jovem chamado Saulo. E essa perseguição, ela é a força motriz de Deus que impulsionou a igreja a sair das 4 paredes do centro, aleluia, da presença de Deus. E se você perceber aí, aleluia, você vai perceber aí, aleluia, que no versículo 2, no próprio versículo 1, quem lembra Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8? A maioria das pessoas que trabalham com missão sabe. E segueis testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até, aleluia, aonde a igreja já havia alcançado. Quem sabe, Jerusalém já estava discipulada. Jerusalém, querida igreja, já estava adorando, glorificando, discipulando. Mas faltava toda a Judéia, faltava Samaria e faltavam os confins da terra. E por que não foram? Acomodaram-se. Aleluia. Não se incomode da glória a Deus. Se incomode de assimilar a palavra de Deus para você. Qual é a palavra? A perseguição é agente de Deus. Aleluia. E é o agente pedagógico da parte
do Senhor para a tua vida. Eles são dispersos. E o texto vai dizer, aleluia, que agora eles entram na Judeia. Eles entram em Samaria. Deixa eu abrir um parêntese para você aqui. Aleluia. Quem aqui é perseguido? Levanta o braço. É perseguido? Quem aqui é perseguido por causa do Evangelho? Ninguém é perseguido, Jesus. Tem alguém ali com fé e coragem levantando a mão que é perseguida. Aleluia. Mas eu vou profetizar uma bênção aqui para vocês. Eu vou profetizar uma bênção. Levanta o braço aí para profetizar. Levanta aí. Levanta. O braço. Tem vontade de levantar, não consigo. Levanta aí. Levanta, Jorge, o braço aí. Tem alto aí o braço. Deus vai permitir uma perseguição, aleluia, para se manifestar na tua vida de maneira pedagógica, para Ele te usar de maneira poderosa. Recebe aí? Recebe aí? Ah, não sabe que seu carro não vai ser a perseguição com alguém. Ele quer aprimorar, Ele quer aperfeiçoar a tua vida ministerial. Agora tá para dar glória para Deus aí, tá? Glória a Jesus. Diga assim comigo: a perseguição à igreja é o agente pedagógico da parte de Deus para ela cumprir a sua missão. Aleluia. Cumprir missões é isso aqui, viu, irmãos? É conscientizar a igreja do seu dever e missão. Oi, irmão Júlio, o senhor consegue ou conseguiu adquirir respostas ou dos efeitos da perseguição na igreja de Jerusalém? Aleluia, para o povo, os membros que compunham a igreja de Jerusalém. Primeira coisa, eles realizaram a tarefa dada por Cristo. Qual era a tarefa dada por Cristo? Atos 1:8. E sereis, mas ele antecipa, né? Ele não deixa ninguém fraco. Recebereis a virtude, do nome no grego, dinâmica, explosão, poder, aleluia, e sereis testemunhas, aonde? Em Jerusalém. Olha, o Jerusalém está fácil, pastor Adalberto. Tem pregador, tem cantor, tem profeta, aleluia, tem, aleluia, ensinador, discipulador, aleluia, professor de escola bíblica, mas está faltando, aleluia, Jerusalém sair de dentro das 4 paredes e ir para a Judeia, pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Testemunhar em Jerusalém, testemunhar em toda a Judeia. Veja que, aleluia, porque o Júlio não começou depois de Jerusalém, não começou pelos confins da terra. Dá-se a entender, querida igreja, que Judeia, ou toda a Judeia e Samaria eram portas de entrada e de saída, aleluia, para outras nações e para outros povos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você não esteja compreendendo, aleluia, a luta que está se levantando na tua vida ministerial, na tua vida familiar, na tua vida profissional. Eu sei qual é a área, eu vou tentar adivinhar, mas talvez, aleluia, ou provavelmente é um propósito pedagógico da parte de Deus para você pregar o Evangelho. Jesus, Aleluia. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com o pastor Eduardo e ele disse uma coisa bem interessante. A pessoa, Júnior, que ficam reclamando porque a Assembleia de Deus do Estado da Paraíba envia missionários para os 5 continentes. Ah, mas o Brasil tem gente. Aleluia. É egoísmo, irmão. Em cada esquina
de cada bairro na capital tem uma igreja, seja Assembleia de Deus ou de outra denominação. E por que não enviar missionários? A Judéia está precisando de porta-voz do céu. Aleluia! Realizaram a obra, saíram das quatro paredes de Jerusalém. O texto vai dizer que Aleluia, glória a Deus. eles começaram a anunciar a palavra. Aleluia. Aqui no versículo 5, ó. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, Anunciando a palavra. Pô, irmão, que besteira. Anunciar a palavra, coisa simples. Simples para você que está numa sociedade acomodada por enquanto. Sem perseguição por enquanto. Escute-me. O próprio Paulo vai dizer: como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não pregarem? E como pregarão se não forem enviados? A palavra é preciso ser pregada com ousadia, com poder, com eficácia. Aleluia. E a igreja, ela precisa ser sacolejada por Deus. A igreja está entendendo? Dá para dar glória para Jesus aí? Pregue a palavra, meu irmão. Você aprendeu a ler, Deus te capacitou para você pregar. Chega, pregue a palavra do jeito que você sabe, mas mencione o poder eficaz da palavra de Deus, que tem poder para transformar, para santificar e levar o homem para o céu. E eles pregavam. Não me perguntem como é que eles pregavam, porque eu sei que eles pregavam a palavra. aleluia. Glória a Jesus. Eu me lembro que quando eu congregava no missionário, glória a Jesus, eu congregava no missionário. E nós saíamos na campanha e eu tinha uma cadeira de rodas, mas resistente. E a gente estava pregando em um beco aí, da outra rua, lá na frente, lá no missionário, e alguém veio com uma faca peixeira, ali em direção a nós, e o irmão pregando para o esposo dessa mulher, e ela lá dentro da cozinha, eu comecei a mirar ela, e ela olhava para mim com uma faca rolando. Ela disse: pode parar de pregar, a gente não quer ouvir a palavra. Eu disse: está repreendido Satanás, na autoridade que é o nome de Jesus. Aleluia. Ela calou-se, guardou a faca, e o esposo dela aceitou Jesus. Pregue a palavra, menciona a palavra, ela tem poder. Glória. Aleluia, glória a Deus. O texto do versículo 5 Vai dizer que, mas os que andavam dispersos, iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Pregava a Cristo. Aleluia. Não era o pastor lá da cidade de Jerusalém. Pregava a Cristo. Mas o que tem a ver? Não é tão normal. O Cristo, a gente já sabe que ele é poderoso. Irmão, pregar no Brasil é fácil, mas Samaria, queridos irmãos, era um povo de duplicidade religiosa. Aleluia. Adorava a Deus, mas adorava estátuas. Era um povo duvidoso. Aleluia. E pregar um Cristo que eles não conheciam era algo difícil, porque certamente haveria perseguição, mas eles pregaram a Cristo. Aleluia. Você não sabe que Cristo é ungido. E eles pregavam a esse porque os deuses dele lá não salvavam, os deuses dele lá não faziam efeito nenhum, mas o Cristo que morreu na cruz, que é poderoso para salvar, que é poderoso para libertar, que é poderoso para transformar,
estava sendo pregado naquela sociedade. Outrora, nós dizíamos assim: a idolatria no Brasil é isso, é esse e aquela. E você está pensando que Satanás, ele não é dinâmico? Hoje existe a bandidolatria. Qual é o alvo? Jovens. Essa semana eu estava lendo uma reportagem de um tal de MC Pose. Ele foi preso. Ele é defensor dos maiores grupos criminais do Brasil. E ele foi preso, irmão. Aleluia. E com 5 dias esse camarada foi solto. E ele sendo solto, irmão, pessoas de todo o Brasil, pastor Dalberto, creia, de todo o Brasil viajaram para ver esse escravo do diabo sendo libertado. Idolatria e pregar Cristo nesse ambiente não é fácil. Vai gerar perseguição à igreja, mas a igreja não vai parar. Estão lá, irmão, preso lá no estado do Rio de Janeiro, sem dinheiro para votar. É idolatria, irmão. Idolatria. A idolatria não é mais Maria. É outras coisas, irmão, que eu não posso nem mencionar aqui, porque eu não sou louco. Mas você tem que pregar a Cristo. É Ele o poderoso. É Ele que morreu. É Ele que te salvou. Você tem essa convicção? Você tem essa convicção aí? Você tem essa convicção? E pode adorá-lo, que Ele está presente, trabalhando na tua consciência. Pregar a Cristo. Cristo, ô nome doce, Cristo, Jesus é poderoso. Eita Deus, eu sinto Ele aqui, pastor Dalberto, eu sinto Ele aqui trabalhando na nossa consciência. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Para quem não me conhece, eu era usuário de drogas. Trabalhava numa casa de videogame pela manhã e à tarde eu trabalhava em uma casa de venda de atuentos, de acessórios para terreiro de macumbas, de candomblé. Aleluia. Eu provocava sem o medo. Aleluia. E só Deus sabe, você sabe de onde Deus te tirou. E você está pensando que Deus vai permitir que você fique por muito tempo de boca calada. Ele vai fazer alguma coisa aí. Mas você vai pregar. Você vai pregar. Você vai pregar a palavra. Em nome de Jesus. Eu estou pregando para a igreja que crê. Eu estou pregando para a igreja que crê dessa palavra. Dedicava a minha vida. Me desviei em 86 do Evangelho, pastor Roberto. E fui dedicar minha vida ao diabo. Aleluia. Mas Deus vai trabalhar. Essa palavra para essa igreja não é igual. A perseguição ela é de cunho pedagógico para a igreja de Vale do Sonho. Vai se levantar alguma coisa para trabalhar. Para trabalhar. E essa igreja vai voltar a evangelizar de maneira poderosa, de maneira eficaz. Vai ter milagre, vai ter alma, vai ter poder de guerreiro. Glória. Glória. Você tem coragem de dizer assim comigo? Ô irmão Júlio, o senhor está falando tanto de pregar, o senhor evangeliza? Oxalá que eu tivesse as tuas pernas. Oxalá que eu tivesse a tua coluna. Oxalá que eu tivesse as forças do teu braço. A voz abençoada. Aleluia. Os dons espirituais que Deus colocou dentro desse corpo aí, deste tempo. Para pregar. Para pregar. Para pregar a palavra. Aleluia. Mas Deus vai permitir algo e vai te impulsionar. E vai doer e você vai pregar o evangelho. Oh Jesus, que palavra dura, mas eu tenho que falar. Vai acontecer algo e avivamento, 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 avivamento da igreja do Senhor.
Eu tenho uma cadeira de rodas que é a minha Ferrari, pastor Roberto. E quando, aleluia, eu tenho a oportunidade, eu saio na campanha evangelizadora, saio do culto ao ar livre, todo sábado pregando a palavra de Deus, mas eu não me calo, porque eu sei, aleluia, de onde eu saí. Aleluia, aleluia. Quem já ouviu falar aqui de Francisco Zapata, um irmão colombiano? Este rapaz, casado com uma mulher muito bonita, só não era mais do que a minha. Glória. Escute, ele pastoreava a igreja, aleluia, deitado numa maca. Dá para você ir? Colombiano, pregava a palavra deitado numa maca, mas ele não parou de propagar a palavra em um país oposto, enquadrado nos 50 países que perseguem a igreja. Aleluia. E Deus está pregando, usando-me com essa palavra para dizer para você, Ele vai te usar, aleluia, de uma maneira que você não quer. Aleluia. Saíram por toda a Judéia, saíram, aleluia, por Samaria, anunciaram a palavra que é poderosa, pregaram aquele que é o único que pode salvar, aleluia. Aí o texto do versículo 6 e 7 vai dizer que um homem chamado Filipe, ele pregava a palavra com tanta ousadia, aleluia, que aconteceu 4 coisas: demônios eram expulsos, paralíticos eram curados, coxos ficavam sãos, e grande alegria aconteceu naquele ambiente de pregação do Evangelho. Olha, porque se eu pregar o Deus Todo-Poderoso e Ele não libertar do demônio, não é o meu Jesus. Não é o meu Jesus. Se eu pregar o Evangelho que o meu Jesus não cura, não é o meu Jesus. A igreja concorda? A igreja concorda dizendo amém? Aleluia. Mas o que está acontecendo, irmão Júnior? É porque a gente não está pregando, e porque a gente não está orando, e porque a gente não está exercendo a fé. Exerça a fé, meu irmão. Ei, exerça a fé da pregação. Aleluia, que as castas de demônio não vão resistir. Você pode dizer glória a Deus? E o texto vai dizer que os demônios clamavam. Os demônios clamavam, porque no nome de Jesus há poder. Há poder no nome de Jesus. Escute-me. Aleluia. E essa alegria aqui, não é alegria que quando termina o culto, irmão, só irmão, vamos lá para a pizzaria e eu vou ser o pagador. Não é essa alegria não, viu? Olha, o teu salário aumentou 3 vezes, mas não é essa alegria. Não é essa alegria. Deixa eu te dizer, essa alegria aqui é você estar andando normal, aleluia, com seus pés, andando de bicicleta, e na outra semana você ser colocado numa cadeira de roda e dizer: o meu Redentor vive. É essa alegria. Mas ela não é para ficar retida, ela é para ser transmitida. Ela é para ser transmitida. A igreja crê nessa palavra. É uma alegria quando o inimigo vai, é quando é desprezado dentro ou fora da família da fé. Aleluia. Está pronta para ser usada por Deus? Está pronto para ser usado por Deus? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, ela vai ter que ser pregada. A gente tem a disponibilidade, pastor Roberto, de ir de maneira, aleluia, que não seja impulsionado pela perseguição. Eu não sei a historicidade do trabalho evangelístico dessa igreja,
Eu não sei o nível de porcentagem de fervor que está, mas o dono dessa igreja trouxe a palavra desta noite através desse vaso de barro massapê, aleluia, que ele quer usar as vossas vidas para resgatar ovelhas que já se foram, ovelhas que não vieram, aleluia, para o nome dele ser glorificado nessa igreja. Aleluia. Eu termino fazendo algumas perguntas para você. A Coreia do Norte fazem 17 anos que está em primeiro lugar na perseguição ao Evangelho. 17 anos, irmão. Você não pode falar do nome de Jesus. O presidente ou o ditador daquela nação é que deve ser venerado e adorado. Aleluia. Aqui no Brasil, me permita dizer, há um semideus ou dois semideuses que está se levantando na nação para ser adorado. Aleluia. E quem sabe que se esses camaradas, eles não são agentes de Deus para levantar uma grande perseguição na igreja do Brasil, para ver um grande avivamento na obra missionária. É duro dizer isso para vocês, mas deixa eu te dizer uma coisa: até quando você vai ficar parada? Ou você pensa, minha querida irmã, que esse batismo do Espírito Santo aí, que Deus te deu, é porque você canta bom, para você cantar com mais ousadia? Ou, meu caro, você pensa que o batismo, o revestimento de poder, aleluia, foi para você ser consagrado a diácono, a presbítero, a evangelista, a pastor? Engano lá do céu. Receba aí. Mas recebereis a virtude do Espírito e sereis testemunhas. Aleluia. Testemunhas, pregadores, anunciadores do Evangelho. A igreja diz amém? Amém. Oh, Jesus. Não quero correr atrás de mim, porque eu não sei correr ainda não, irmãos. Mas a palavra eu estou pregando do mesmo jeito que o Papai do Céu deu a receita. Ele quer ser anunciado, ele quer ser conhecido. Aleluia, você que está dando sono, aleluia, porque está trabalhando na tua consciência. A palavra é viva. Deixa eu te dizer uma coisa, que eu finalizo aqui a minha parte. Escute só. Existem pelo menos 3 formas da igreja ser perseguida. Existe a perseguição física, aonde você é torturado com choques, mergulhados em baldes de água, para dizer onde é que os irmãos estão, congregando escondidos, estão perseguidos, cristãos ocultos. Você é espancado, é torturado, aleluia. Eles decapitam pontas dos dedos, eles furam as pessoas, eles colocam ferro quente. Isso é a perseguição física. E ela já aconteceu em parte do Brasil, quando a igreja era mais avivada. Escuta, existe a perseguição, aleluia, espiritual, aonde a nação está sendo forçada a exercer a sua fé na fé, aonde o homem é o centro da atenção, é a pregação antropológica, aonde ele é o melhor, aonde ele é o centro, aleluia. E aí o cunho espiritual da igreja está sendo desviada, e muitos estão caminhando por aí, mas existe uma perseguição silenciosa. Quantos aqui são pais, né? Só os que são pais, né? São pais, né? Então há uma perseguição silenciosa dentro das escolas, dentro da sociedade, aonde a perseguição está pouco a pouco, aleluia, apertando a vida dos jovens, na vida das crianças, sendo doutrinados, educados, aonde a jovem pode estar no conjunto, mas pode ser lésbica e pode ter um namorado.
é perseguição silenciosa, aonde a criança na escola é forçada, aleluia, a ser menino quando ela é menina, a ser menina quando é menino. É uma perseguição silenciosa que está começando. E me escute, casamentos estão sendo realizados, e oxalá que não chegue o tempo que seja uma lei promulgada a nível nacional, aonde os pastores serão forçados, aleluia, a fazer esse tipo de casamento. Aí eu me pergunto, nós estamos preparados para tal perseguição? Você está preparado? Olha, irmão, não tenho nenhuma dúvida que Deus está falando dessa igreja aqui e vai falar em muitas outras. Hoje está falando hoje a nível capital. A perseguição é agente de Deus, é agente pedagógico. Há um silêncio da igreja do estado da Paraíba, do Brasil, e esse silêncio precisa ser quebrado. Ele vai ser quebrado, aleluia, porque Jesus, ele quer ser propagado. Em 2010, no Irã, um missionário por nome de Yosef Nadarkhani. Esse homem foi preso por abandonar pastor Roberto, o islamismo. E ele foi preso e ele tinha data marcada para julgamento e depois seria enforcado. E a nível mundial, junto à MIAF, Missão na África e a Missão Portas Abertas, vamos orar por Yosef Nadarkhani para Jesus libertá-lo. E ele disse em carta aberta: não orem para Jesus me libertar, orem para ele me capacitar dentro do presídio para eu anunciar aquele que me libertou. O irmão Júnior, o microfone dele era da AKG, o microfone dele era da Shuri, era da Tajima, não senhor, não senhor. O microfone de Yosef Nadarkhani, pastor Alberto, era um vaso sanitário. Ele fazia as suas necessidades fisiológicas, colocava água, dava descarga, e ele botava a boca lá no vaso e começava a pregar: Jesus, o Filho de Deus, que desceu, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou no terceiro dia, está vivo, salva, liberta, cura o pecador. E a voz andava pelos canos, dentro das cadeias dos presídios, e as pessoas começavam, irmãos, a abandonar, aleluia, o islamismo, deixar de ser muçulmano para ser cristão, aleluia. É por isso que eu vou continuar dizendo: a perseguição é um agente pedagógico de Deus para a igreja cumprir a sua missão. Dá para dizer glória a Deus? Cuba está entre os países que perseguem a igreja. Eu conheço pelo menos, mais ou menos 10 cubanos, eu e minha esposa. Estivemos 4 meses na Espanha, eu não vou dizer detalhes, e eles me contando como é a situação. Nós temos 25 missionários autóctones, nativos, mantidos por vocês e por nós. Mas a Cuba é um país terrível. Enquanto eles estão na igreja, dentro da igreja, queridas irmãs, tem agentes infiltrados ouvindo a palavra e vendo se ela está falando contra a ditadura comunista de Cuba. Aleluia. Então, não pense que esse clima gostoso, maravilhoso, de ar-condicionado é só bênção, mas ele pode ser uma tragédia para a vida missionária da igreja. Aleluia. E eu não sei como é que Deus vai trabalhar na igreja no Brasil, na Paraíba, para produzir um grande avivamento, porque avivamento sem pregação do evangelho não é avivamento.
Tem que pegar a palavra, porque é ela que produz o avivamento. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu preciso pregar a tua palavra. Me ajuda, que não seja por meio da perseguição. Se Cristo comigo vai, a igreja canta. Comigo vai, é grato servir a Jesus. Aleluia, ore por mim para Deus me ajudar a minha esposa a continuar nessa marcha, pois Deus é fiel. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.